Olá, pessoal! Vamos fazer hoje a nossa atividade de História e Geografia, né? Nossas atividades e vamos iniciar aí pela de História. Na aula anterior, aprendemos sobre os patrimônios históricos. Hoje aprenderemos um pouco sobre a preservação desse patrimônio. Preservar o patrimônio histórico e arquitetônico é manter viva a memória de uma cidade, de um país. Um povo que não preserva sua história dificilmente conseguirá planejar o seu futuro. O patrimônio construído e preservado é de fundamental importância para as futuras gerações. Então, gente, o patrimônio histórico, ele tem que ser preservado, porque senão uma cidade, um país, uma comunidade, ela fica sem as lembranças da história dela, né? E isso não pode acontecer, né? Todo mundo tem que saber as suas origens, as suas raízes, né? Tem que relembrar isso daí. Para entender mais sobre a preservação do patrimônio histórico, leia e faça as atividades das páginas 87 e 88, né? Na página 88 somente, a número 2, do seu livro de História. Vamos lá, então. Página 87. Memória e museus. No Brasil, nem sempre as grandes cidades conservam bem o seu patrimônio histórico. Muitas construções são destruídas para dar lugar a edificações novas. Observe as fotos a seguir. Olha aí, gente, a Rua do Giz, em São Luís, estado do Maranhão, em 1908. Olha como que era. E a Rua do Giz, em São Luís, estado do Maranhão, em 2017. A mesma rua, uma em 1908, a outra em 2017. Essa rua aí, ela foi bem conservada, né, gente? Vocês podem observar, né, que o modelo da construção é mais ou menos o mesmo. Claro que foi reformado, né? Mas eles mantiveram aí, né, bem a mesma cara aí, né, de como era antigamente. Agora, as duas imagens de baixo. Até o início do século XX, Florianópolis era conhecida como Nossa Senhora do Desterro. Essa aí é uma pintura, tá, gente? Uma visão de Nossa Senhora do Desterro. Essa pintura tem esse nome. De Vitor Meireles. Olhos sobre a tela. Aí isso aí é o tamanho da tela, né? Então essa imagem é uma pintura, né, que se chama Uma Visão de Nossa Senhora do Desterro, que retrata como que era essa área aí de Florianópolis. E ao lado tem a vista da cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, já em 2017. Olha como mudou, né? Essas construções, agora tem muitos prédios, né? Então mudou muito o lugar. Respondendo aí, número 1. Em qual desses dois lugares a memória foi mais bem conservada? Quer dizer, não modificou muito o lugar. Qual dos dois? Na Rua do Giz, em São Luís, ou na região central de Florianópolis? E número 2, explique como você percebeu isso. Nós já falamos aqui, né, gente? Aí você só vai escrever aí nas linhas. Agora, gente, página 88. Algumas cidades brasileiras preservam muitas construções antigas. Conservaram, às vezes, quarteirões ou mesmo bairros inteiros da época em que o Brasil era colônia de Portugal. Elas são chamadas de cidades históricas. Por lei, não se pode derrubar nem modificar as paredes externas das construções antigas. Podem reformar, né, gente? Pintar de novo, mas não pode derrubar. Não pode mudar as fachadas das casas, né? Não pode, tem que ficar tudo igualzinho, né? Igual é. Veja duas imagens de uma cidade histórica do Brasil. Primeira aí é Vila Rica, antigo nome da cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, no século XIX. Essa daí, gente, é uma imagem de Ouro Preto ainda no século XIX, quer dizer, bem antiga. E a de baixo é uma imagem da cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, que é a cidade agora, né, gente? Ela continuou aí da mesma forma, né? Ela é um patrimônio histórico nacional. E ela continuou aí do mesmo jeito. Eles pintam, né? Eles podem, às vezes, reformar, às vezes pode, né? Vai ficando velho o cimento, pode cair um pouquinho, mas eles fazem ali de novo e fica tudo do mesmo jeitinho, não pode modificar. Então, essa aí a gente vai fazer a atividade número 2, né? Só, número 1 não. Você conhece alguma cidade histórica brasileira? Caso conheça, escreva o nome dela e descreva como ela é. Eu conheço Ouro Preto, eu já fui em Ouro Preto, né? Então, se eu fosse fazer essa atividade, eu teria que falar de lá. Né? Paraty também, né? Tem uma área histórica lá, também daria para falar. Você conhece alguma cidade histórica? Se você conhece, você vai descrever aí pra gente nessas linhas mais ou menos, né? Como que é lá. Agora, gente, voltando aí para nossa folha, nós vamos conhecer também a importância dos museus nesse ato de preservar as memórias aí, né? Os patrimônios.
Leia a definição abaixo aí de museu. O museu é uma casa de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, de uma pessoa, enfim, é o lugar de histórias interessantes que nos faz viajar no tempo. Nas páginas 89, 90 e 91 do seu livro de história, você aprenderá mais sobre o assunto. Leia e faça as atividades propostas da página 89 e apenas leia as páginas 90 e 91. Então vamos lá, agora sobre os museus. Museus são instituições que reúnem objetos, esculturas, móveis, pinturas e outros materiais que fazem parte da história de uma comunidade, de um povo, de um tempo ou de um lugar. Ao visitar museus históricos, é possível conhecer os modos de vida e os valores das pessoas do passado. A fotografia abaixo mostra móveis e objetos de imigrantes alemães do início do século XX, no sul do Brasil. Observe. Então aí, gente, a gente tem uma fotografia, né, de como se fosse um quarto, né, dos alemães, de imigrantes alemães do início do século XX. E isso aí é como se fosse um museu, porque ele está guardando a memória de como era o quarto desses imigrantes alemães. Então, temos aí vários elementos dentro deste quarto. Então, você vai completar o quadro, nesse quadro abaixo aí, com os objetos destacados na imagem, com objetos que ainda usamos e objetos que não usamos mais. Então, gente, você vai ver aí, tem várias coisas aí, ó. Chapeleira, lampiões a querosene, teto e paredes de madeira pintada, cama antiga de madeira, berço de bebê, bicicleta de criança, né? Esse daí fica no Museu do Castelinho em Canela, no estado do Rio Grande do Sul. Então, você vai pegar desses elementos aí, você vai dividir eles em coisas que nós ainda usamos e coisas que não usamos mais. Você pode preencher aí do jeito que você acha que é. Coisas que a gente ainda usa, coisas que a gente não usa mais. E é muito legal, né? Igual a gente está vendo essa imagem aí, a gente pode imaginar como que era, né? Quando os imigrantes alemães estavam, né, vivendo aí. Então, isso aí faz a gente viajar no tempo, né? Para imaginar como era antigamente, quando eles viviam aí. Agora, aí na página 90, vamos fazer a leitura, né? E ver as imagens. Alguns museus foram instalados em construções que antes tinham outros usos. Então, às vezes, né, gente, antigamente tinha uma casa de uma pessoa, um casarão muito grande. Aí, o que eles fizeram? Depois que as pessoas não viviam ali mais, eles foram e fizeram ali um museu, né? Isso pode acontecer. Ou então, às vezes, um galpão, né, que era usado para uma fábrica, alguma coisa assim, eles fazem ali um museu. Outros foram construídos especialmente para serem museus. Então, tem alguns lugares que foram construídos para serem museus. Eles pegaram um terreno vazio e construíram ali um lugar e falaram assim, isso aqui vai ser um museu. Então, né, pode acontecer dessas duas formas. Então, agora a gente vai ver as fotos aí e imaginar, né, gente? Número 1. Observe as fotos desta página e da página seguinte. Em sua opinião, qual ou quais das construções mostradas foi ou foram, né, edificadas ou edificada com o propósito de ser um museu? E qual ou quais delas eram construções antigas, né, que não foram construídas para ser museus, mas acabaram virando museus? Então, temos aí a primeira imagem, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, no estado do Paraná. Leva o nome do arquiteto que o projetou. Ele recebe principalmente exposições de arte. Foi inaugurado em 2003. Esse aí é o primeiro museu que a gente está vendo aí. Agora embaixo, o Museu Republicano, Convenção de Itu, foi instalado na antiga residência de uma família de fazendeiros na cidade de Itu, no estado de São Paulo. Foi inaugurado em 1922. Temos aí logo abaixo outro. O Museu Afro-Brasileiro fica na cidade de Salvador, no estado da Bahia, e possui objetos e obras de arte da cultura africana e também afro-brasileira. Ele funciona no local onde havia sido instalada, em 1808, a primeira escola de medicina do Brasil. Foi inaugurada em 1982. Continuando aí, na página 91, temos mais uma imagem de um museu aí. É o Museu Imperial, na cidade de Petrópolis, no estado de Rio de Janeiro. Foi a residência de verão da família imperial do Brasil. Sua construção teve início em 1854 e foi transformado em museu em 1943. Logo abaixo temos o Museu Paraense Emílio Goeldi, isso mesmo, criado em 1866, na cidade de Belém, no estado do Pará. Dedica-se ao estudo científico das plantas e dos animais da floresta amazônica. E o último aí, no Museu de Pré-História Casa Dom Aquino, fundado em 2006, na cidade de Cuiabá,
no estado de Mato Grosso, estão expostos objetos paleontológicos, como fósseis de dinossauros e de tatus gigantes. Então, gente, observamos aí várias imagens, né, de museus existentes aí no nosso país. Então, você vai aí imaginar qual deles, né, quais deles, né, você vai ver aí, que foram construídos para serem museus e quais foram, né, utilizadas construções que já existiam para virar museu. Tá escrito aí nas legendas, né, gente? Só vocês lerem aí, vocês vão ver direitinho aí quais que foram. Aí nós não vamos fazer essa atividade da página 91 hoje não, né? Porque nós vamos ainda falar sobre os museus da nossa cidade. Certo? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido alguma coisa, pode perguntar que a gente tá aqui para responder, tá bom? Um beijo para vocês.